Agora, os aparelhos do bolsonarismo, eles podem ser asquerosos. É o caso, por exemplo, de uma nota emitida pela Fiesp, que é uma federação de indústrias, Federação de Indústria do Estado de São Paulo, presidido por um cara sem indústria, que é só um militante bolsonarista. O que é uma pena para a indústria, né? E uma pena para o Brasil também. Vamos lá, vai. Ó, a nota da Fiesp diz o seguinte, o Reinaldo, abre aspas. A Fiesp lamenta, com profunda preocupação, a aplicação de uma nova sobretaxa às exportações de produtos brasileiros ao mercado norte-americano. A decisão é especialmente prejudicial por se limitar de forma unilateral ao Brasil, o que reduz significativamente a competitividade do país perante concorrentes globais. Em um momento da extrema sensibilidade econômica mundial, a opção do governo brasileiro por ruídos diplomáticos desnecessários, críticas personalistas, discursos eleitorais e desalinhamento político com Washington acabou por minar vínculos construídos ao longo de mais de 200 anos de cooperação bilateral. A retaliação comercial poderia ter sido evitada com uma condução técnica e pragmática, como buscou a Fiesp durante as audiências públicas nos Estados Unidos e outras oportunidades no último ano. Fecha aspas. Reinaldo. É um lixo isso aí, não há uma única verdade nesse troço. Isso é a carta de um militante político. Isso é a carta de um militante ideológico. Isso é a carta de alguém que vive tentando pegar migalhas do bolsonarismo. E que nem é tão querido assim pelos bolsonaristas. Talvez até eles sintam o cheiro do oportunismo. Cadê na carta da Fiesp a contestação à questão do desmatamento? Cadê na carta da Fiesp a questão do PIX? Cadê na carta da Fiesp a questão das tarifas preferenciais? Cadê na carta da Fiesp a questão do etanol? Tem um pouco mais de compostura, senhor Paulo Scaff. Está usando a Fiesp como um aparelho de militância ideológica, né? Passou puxando o saco do bolsonarismo e, na verdade, tentando derrubar a diretoria anterior da Fiesp. E vamos ser claros, quem fez o programa Nova Indústria Brasileira foi o governo Lula, com mais de 400 milhões de crédito, com quase 2 bilhões de mobilização de capital a partir dessa mobilização do crédito público. Quem investiu em inovação da indústria brasileira foi o BNDES do Aloysio Mercadante. Você não fez nada a não ser pressão ideológica, organizando os reacionários da Fiesp. É por isso que a importância da Fiesp é decrescente. Aliás, é por isso que é uma das razões porque a importância da indústria é decrescente e, na verdade, o governo tentou um pouco corrigir isso com o programa da Nova Indústria Brasileira. Outro dia eu recomendei aqui que as pessoas lessem o intelectual marxista, o Lukács, como se diz, Lucas, né, que tem um texto fundamental sobre por que determinadas classes sociais, determinados setores acabam atuando contra seus próprios interesses objetivos. Né? Porque a gente aprendeu, e faz todo sentido, né? Isso está no pensamento marxista, mas não precisaria estar no pensamento. É óbvio que as pessoas defendem interesses, né? Estão colocadas numa determinada escala social e passam a defender os interesses de sua classe. Isso daí, né? Às vezes movidas por valores. Então, isso pode ter um desdobramento positivo. Pertencer às elites nacionais, mas movida por valores humanísticos, por valores os mais variados, acabam tendo uma atuação reformista, reconhecendo, né, que as desigualdades não são boas nem para os negócios, por exemplo. Né? E muitas vezes
acontece isso que tem acontecido no Brasil, né? Desses representantes das elites brasileiras, que é o caso da Fiesp, né? Mesmo tendo um governo que é bastante amigável com eles, insisto, desde quando a indústria brasileira não tinha o incentivo que recebeu agora no governo Lula? Desde quando? Desde quando não tem um BNDES tão favorável à indústria brasileira como esse? E por que o seu Paulo Scaff consegue fazer uma nota mentirosa, pusilânime, covarde, que omite as razões do tarifaço e tenta responsabilizar o Lula? Por reacionarismo, né? E esse reacionarismo mistura, além de tudo, com um pouco de inveja, porque alguém como Scaff, né, com o perfil dele, não consegue aceitar que um pernambucano como Lula vá ser presidente do Brasil pela 4ª vez, né, e ele não tenha conseguido se eleger, se tentasse, nem vereador. Lideranças do agronegócio têm feito críticas reservadas à estratégia adotada pelo pré-candidato do PL à presidência, o Flávio Bolsonaro, durante a crise comercial com os Estados Unidos e avaliam que o senador vem perdendo espaço junto a um dos setores historicamente mais alinhados ao bolsonarismo ao priorizar embates ideológicos, em detrimento das pautas consideradas prioritárias para o campo. Empresários e representantes do setor ouvidos pelo Globo afirmam que a viagem do Flávio a Washington para participar da audiência sobre o tarifaço foi contraproducente e cobram maior atuação em temas como a renegociação das dívidas rurais. As críticas ocorrem mesmo após a decisão do governo americano de deixar fora da tarifa de 25% uma série de produtos importantes para o agronegócio brasileiro, como a carne bovina, pescados, café e alguns segmentos da madeira, o que reduziu o impacto imediato da medida sobre boa parte do setor. Reinaldo. Reduziu, mas, por exemplo, o etanol não. Né? O etanol não, e de fato o agro era um dos alvos. O problema é que no caso do agro, Natália, isso tem um peso para a inflação americana muito grande. Então eles pensaram nisso também. Mas de qualquer modo tem um pedaço do agro que é atingido. Puxa, demorou para vocês acordarem um pouco, né? Hein? Aliás, quando eu recomendei que se lesse o Lucas, eu recomendei justamente por causa do agro. Então eu dizia, mas por que vocês estão de joelhos para o Flávio? Agora, o que eu acho bonito é o seguinte: vamos fazer críticas reservadas. Qual o problema de fazer uma crítica clara? Hein? Crítica reservada? Crítica reservada por quê? Ai, não podemos dar a impressão de que nós somos petistas. Não, ninguém vai achar que vocês são petistas. Pode ficar tranquilo. Isso é coisa que ninguém vai achar isso. Não que não devessem, inclusive, se fosse o caso. Porque, porra, vocês têm um plano safra. Aliás, eu não sei como os americanos não se... Eles até se incomodam com isso, mas não chegam a falar. Né? Vocês têm juros especiais para produzir aqui no Brasil. Aliás, também nesse caso, o BNDES atuando nos setores de ponta do agro, com financiamento de pesquisa. Né? Vocês deveriam agradecer ao governo Lula. Ah, não, mas tem o MST. Desde quando o MST cria problema para vocês? Deixem de falácia. Mas tudo bem, pelo menos parece que um pouco da ficha caiu. Não vi nada tão covarde como a nota da Fiesp. Não vi. Mas, ok. Melhor do que a posição anterior, se é que isso aqui não parecerá excessivamente de bom senso, né? E vocês vão acabar também reclamando. Essa covardia no Brasil. O Caiado, agora, saiu nota do Caiado, o Lula fica falando da dentadura do Trump, o outro fica lá pedindo para adiar, como se fossem coisas... O Lula fez uma brincadeira com a dentadura. O Caiado, dá para... O Caiado parece que tem 74 anos, se não me engano, por aí, mas tá nessa, ou até mais. Mas, Caiado, faça 18, pelo menos. Vamos ter uma conversa de gente, ou 21, com maioridade civil plena, né, para ter uma conversa a respeito. E as 30 reuniões do Brasil?
E você que nunca contestou item por item, como eu mesmo já fiz as motivações americanas. O Zema também culpando. É por isso que esses caras, quando faz pesquisa, eles têm o quê? 3%, 2%. Porque por mais que existam distorções sobre o voto no Brasil, né, as pessoas percebem quem vai lá tem alguma coisa a dizer. É vergonhoso que essa gente fique nessa toada. Né? Tem um pouco de compostura. E, na verdade, vocês não têm nenhuma. Muito bem, olha aqui. São 2.100 produtos que estão isentos dessa tarifa. Né? Portanto, não pega a maioria dos produtos da pauta de exportação do Brasil. Né? Pega uma minoria, mas ainda assim é inaceitável. Né? E se insista numa coisa. Essa tarifação estava decidida, veja, ontem, né? Fez exatamente um ano que o ISTR abriu a investigação com base na seção 301. Né? Rigorosamente um ano. Com as motivações que nós já dissemos aqui. Né? Todas as informações foram passadas. Tudo foi absolutamente inútil. Porque o objetivo era, sim, meter a tarifa. Então, a única coisa que competiria as elites políticas no Brasil, econômicas, e aí estou usando o elite no sentido, como se diz, depois quem quiser pesquisar, no sentido weberiano, não no sentido dos ricos, mas daqueles que representam suas categorias e participam do debate, a única posição razoável era se unir contra uma punição ao país. Isso deveria ter unido governo e oposição, isso deveria ter unido sindicatos de trabalhadores e sindicato de empresários. Né? Porque é do interesse nacional. E, no entanto, triunfou a mesquinharia. Né? E nem candidatos que querem ser alternativos ao Flávio conseguem falar coisa com coisa. O que é uma vergonha, né? Reiterada.